Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula sobre conjuntos numéricos, né? A gente viu na aula passada o conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Então, hoje vamos seguir o nosso estudo vendo o conjunto dos números racionais. Então, quem são os números racionais, né? O conjunto dos números racionais, a gente consegue escrever eles como sendo um quociente. O que eu quero dizer com isso? Como sendo uma divisão entre dois números inteiros. E aí o que a gente tem? A gente tem o nosso numerador, esse cara que está em cima a gente chama de numerador, e o de baixo é o denominador. O numerador pode ser qualquer inteiro, mas o denominador a gente tem uma restrição. Ele vai ter que ser um inteiro diferente de zero, porque tem um asterisco ali. Por que isso, pessoal? Porque a gente nunca pode dividir nada por zero. Então, com isso, a gente tem essa garantia, tá bom? Então, aqui eu te dou alguns exemplos de alguns números racionais. A gente tem 3 quintos, 2 terços, 5 quartos, menos 7 onzeavos, o 2, o 0, 13 oitavos. Aí tu olha para essa lista e tu diz assim, tá, Sor, por que tu está incluindo o 2 e o 0? Porque pensa bem, o 2 não é a mesma coisa que 4 dividido por 2? O 2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 1? Então, eles também podem ser um número racional. E o 0? Como é que a gente bota ali? Pode ser qualquer 0 dividido por qualquer número. 0 dividido por qualquer número, a gente vai encontrar o próprio 0 também, tá bom? Então, quando a gente representa um número decimal, a gente vai ter três possíveis casos que vão ocorrer. A gente vai ter o primeiro, que é o nosso número inteiro. O nosso número racional ele pode ser um número inteiro, que é no caso, por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, o nosso número racional ele vai dar um valor exato, um número inteiro. A outra coisa que pode acontecer é a gente ter um decimal exato. O que eu quero dizer com isso? Quando eu divido 2 por 5, ele dá exatamente 0,4. Quando eu divido 35 por 4, ele dá exatamente 0,75. Então, ele para exatamente nesta casa. E aqui é a mesma coisa, ele para exatamente nesta casa decimal. Então, é isso aí, a gente sabe que é exato, que ele não vai seguir infinitamente. Mas também a gente tem os decimais periódicos, que vocês vão encontrar na internet, se caso pesquisarem, as dízimas periódicas. O que é isso, senhor? Aguenta aí que eu vou te responder. Dízimas periódicas são frações em que elas se estendem para o infinito. Por exemplo, 1 dividido por 3 é 0,33333 infinitamente. 7 dividido por 9 é 0,77777 infinitamente. 1 dividido por 22, 0,45454545 infinitamente. Quando vocês forem procurar na internet ou forem estudar em algum outro lugar, vocês vão ver que vai ter uma barrinha em cima. Por exemplo, aqui teria uma barrinha em cima do 3. Isso quer dizer que a dízima periódica sempre vai ser seguida de vários 3. Aqui a barrinha vai estar em cima do 7. O que isso quer dizer? Que a dízima o 7 vai sempre se repetir. Aqui a barrinha, nós teríamos a barrinha em cima do 45, porque eu sei que os próximos números são 45, 45, 45, 45. Se a minha sequência são 3 números, a barrinha vai estar em cima de 3. E assim por diante. E aí vem aquela pergunta que todo mundo se faz. Quando que eu sei se é um decimal exato, um 0,4, por exemplo, como resposta, ou quando é uma dízima? E eu te respondo. Olha aqui, olha para mim aqui, Um decimal exato, pessoal, é quando a gente decompor o nosso denominador e os únicos fatores que surgirem foram 2 ou 5. E aí, então, com isso eu concluo que é um decimal exato. Quando que eu sei que é uma dízima? Quando a gente fizer a mesma fatoração e o nosso denominador for diferente de 2 ou de 5.
tipo, por exemplo, já tem um 3, já é uma dízima periódica. Vamos olhar o exemplo aqui? Então, bora lá. Vou fazer contigo aqui. No primeiro item, vamos fazer aqui. Se eu for, né, decompor o 50, eu vou fazer o seguinte, ele divide 2, que dá 25, divide por 5, que dá 5, e 5, que dá 1. Então, os nossos fatores são apenas 2 e 5. E se tu for lembrar lá da nossa aula, quando é 2 e 5, a gente tem um decimal exato. Então, 7 dividido por 50, se tu fizer na tua calculadora, tu vai ver que é 0,14. Somente isso, não segue infinitamente. Vamos fazer 16 dividido por 30. Vamos lá. 30. Se a gente divide por 2, dá 15. Se a gente divide por 3, né, sempre é um menor primo, lembrem? A gente faz isso sempre pelo menor primo. Dá 5 e 5 dá 1. Aí, opa! Quem que apareceu aqui? 2, 3, desculpem, 2 e 3 e 5. Temos um 3 intruso. Então aqui não é uma divisão, uma divisão exata. A gente tem o que? Uma dízima. Se vocês fizerem na calculadora de vocês, vocês vão ver que isso aqui é 5,333. Então quer dizer que eu sei que os próximos números vão ser todos 3, porque eu botei a barrinha em cima do 3. 30 por 25. Vamos olhar aqui o que acontece. Então, a gente tem que fatorar o 25. Que a gente vai ver que é 5 por 5 e 5 dá 1. Então só tem o fator 5. Tudo bem. Então isso aqui é um número racional exato, uma divisão exata. Se vocês fizerem na calculadora de vocês, vocês vão ver que isso aqui dá 0,2. Tá bom? Então, com isso a gente consegue ver, né, a diferença das dízimas possíveis. Mas vamos voltar lá para a nossa aula agora. Então, recapitulando o que a gente já viu até agora, o que a gente tem? A gente já viu os números naturais, que vão de 0, 1, 2, 3 a mais infinito. A gente já viu os números inteiros, que abarcam os números naturais, só que agora a gente tem os nossos espelhos aqui, os nossos números negativos. E agora a gente viu os números racionais, que são essas frações que se encontram entre dois números inteiros, tá certo? A gente sempre vai ter entre dois números inteiros um número racional. Então, te liga aqui nessa ideia aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, entre o 0 e o 1, eu posso pegar um número no meio deles, um meio. Concorda comigo? Beleza. Vou supor que tu concorda. Se eu pegar um número entre 0 e 1 meio, nesse caso aqui vai ser o quê? 1/4. Então eu tenho mais um número entre esses dois aqui. Beleza, conseguimos seguir com a nossa teoria de que entre dois números inteiros existe um número racional. Então se eu pegar um outro número entre 0 e 1/4, nesse caso vai ser 1/8, então eu achei mais um número. E se eu pegar entre 0 e 1/8, eu vou achar mais um número, que vai ser 1/16. Então eu sempre vou achar, sempre vai existir um número. Mas vocês concordam? Então, com isso a gente consegue ver que os números racionais são infinitos, certo? Porque eles sempre vão ter, sempre vai ter um valor, uma fração, nem que seja pequena. Mas, aí, tu tem que te perguntar outra coisa. Eu consigo dizer qual é o primeiro racional? Nesse caso eu posso dizer que é 1 meio. Mas eu já vi que entre 1 meio e 1 eu posso ter outro número. Então 1 meio não é mais o primeiro. Sempre eu vou ver, no momento em que eu fizer essa ideia de pegar um valor ao meio, no meio aqui, sempre o meu primeiro número vai ser diferente. Então com isso eu não consigo enumerar. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo dizer quem é o primeiro. Então o conjunto dos números racionais ele tem uma nomenclatura muito bonita, que eles são infinitos e não enumeráveis. O que quer dizer? São infinitos para sempre, né? Tem muitos números,
E não enumeráveis é porque a gente não pode dizer quem é o primeiro, segundo, terceiro. Diferente dos números naturais. A gente sabe quem é o nosso primeiro número natural. É o 0, certo? Então, bora lá. Além disso, a gente também agora, para finalizar a aula de hoje, a gente vai ver os números irracionais. Que era aquele conjuntinho que estava fora do nosso círculo ali, dos números naturais, inteiros e racionais. Os números irracionais, o que eles são? Eles são uma fração também, né? Mas eles não admitem uma sequência de números ou uma dízima, né? A gente não consegue saber um padrão dessas divisões. Então, os números irracionais são os decimais, né? Eles também são chamados de decimais não exatos. São os números que possuem representação infinita e não periódica. Então, eles vão ser infinitos e a gente não consegue notar um padrão, como a gente viu anteriormente. Então, alguns exemplos é raiz de 2, que é 1,41, 42, 135, vai mudar aqui depois, a gente não tem como saber. O número π, 3,14, 15, 92, 65, 35, e a gente não sabe também como é que vai até o final. E o número raiz de 3, 1,41, 42, 13, 5, e, desculpem, eu repeti aqui de cima, no raiz de 3 vale um outro valor, né? Raiz de 3, eu olho instantaneamente aqui, é 1,73, 20, 50, 80, 8, e esse é o máximo que a minha calculadora consegue mostrar. Então, os números racionais é aqueles números que a gente consegue fazer as nossas contas, fazer as definições, ver em relação se é periódico ou não, e os números irracionais são os que a gente não consegue fazer isso. Então, com isso a gente conclui essa primeira parte. Na próxima aula nós vemos os números reais. Fique bem, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários ou me escreva. Nos vemos na próxima aula. Tchau!